Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Machosfera, Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é evite doenças mentais absorvendo B12. Vamos saber como nesse vídeo. Mas isso, curta, comente, compartilhe. Estamos tentando chegar a 1000 inscritos. E é muito importante o engajamento de vocês, porque a gente passando de 1000 inscritos, o YouTube começa a recomendar esse vídeo para mais pessoas, principalmente curtir e compartilhar. Pessoal, bom, para quem não me conhece, eu sou especialista em processo de envelhecimento do corpo, sou pesquisador desses assuntos e, eu sou signatário de protocolo de medicina ortomolecular, que para quem não sabe qual que é a parte da ciência que cuida disso, é justamente a parte que diz para você o que cada parte dos alimentos faz no seu corpo. Com isso, dá para a gente evitar e prevenir doenças somente com alimentos. E esse é o objetivo do canal e também desse vídeo. Então é o seguinte, a vitamina B12, cianocobalamina, é uma das vitaminas mais importantes para a função cerebral. E tem mais um detalhe, ela só tem na carne vermelha. Então, evidentemente que tem pessoas com ideologia vegana que não consomem carne. E o meu intuito aqui não é criticar nada, é só simplesmente falar para aqueles que, como eu, são onívoros de origem, que comem carne e outros vegetais, qual é a forma de você absorver. Então, as pessoas têm tendência, principalmente as com tendência vegana, têm tendência a dizer que você pode suplementar. Acontece que suplementar também não é tão simples, porque não absorve fácil. E por quê? Porque tem algumas características da vitamina B12 que mesmo suplementando faz com que ela não seja fácil de absorver, porque ela é hidrossolúvel. Então, primeiro eu vou falar para vocês quais as doenças que podem ser evitadas absorvendo B12, mas tem que fazer um parênteses, assim. As doenças que podem ser evitadas absorvendo B12 são doenças cerebrais, problemas de demência, principalmente mais no fim da idade da vida, demência, mal de Parkinson, mal de Alzheimer e esclerose, principalmente a esclerose múltipla, ou a lateral amiotrópica é outro tipo, ela é mais causada por outros fatores. Então, essas doenças podem ser evitadas com a absorção de B12, porém, do ponto de vista da absorção da vitamina. E aí eu tenho que falar que existe outras doenças do sistema do cérebro, né, o sistema nervoso central, que é tudo interligado, que você pode adquirir por outros fatores. Como não é o objetivo desse vídeo, eu vou só enumerá-las aqui, tá? Eu tenho um prompt aqui para enumerar, porque é muita coisa para lembrar. Então vamos lá. O AVC, acidente vascular cerebral, ou isquemia cerebral também é um dos nomes que se chama, só para vocês saberem. Então o AVC é quando ocorre rompimento de veias, principalmente as principais artérias ou carótida, que faz o sistema circulatório do corpo, do coração com o cérebro. Então, esse é uma das doenças que não é causada pelo sistema circulatório, que pode dar problema de doenças mentais. A outra, a trombose cerebral. Bom, trombose, só para vocês entenderem, tá? É o coágulo nas veias que dificulta a circulação sanguínea. E para quem não sabe, o sangue é que transporta o oxigênio em todos os vasos, em todos os órgãos do corpo, inclusive o cérebro, tá? Então, quando você deixa de circular o sangue, transportando o sangue, você vai ter problemas. Se for na parte cerebral, vai ter problema mental. Bom, pancadas na cabeça. É um problema externo, um possível traumatismo craniano, um acidente de trânsito, ou alguns tipos de esportes como o boxe, provoca pancadas na cabeça e isso pode gerar falhas no sistema de conexão e também danificar células do cérebro, que provoca doenças mentais.
O outro é aneurisma. Bom, aneurisma é edema cerebral, que é um inchaço, alguma coisa assim, uma inflamação, mas também pode ser causado por tumores, né? Tumores cerebrais e tal. Então, é outra coisa que provoca doenças mentais. Então, separar dessas partes de doenças mentais, e é bom que vocês saibam que eu vou fazer como essas doenças, a maioria delas é do sistema circulatório, depois eu vou fazer um vídeo falando quais os alimentos que você deve comer que melhora a circulação no corpo inteiro e o que você também tem que evitar para manter seu sistema circulatório bom, que é um dos processos de envelhecimento, e com isso também evitar doenças do sistema circulatório que vai afetar o cérebro. Na verdade, afeta o corpo inteiro, mas o cérebro também, tá? Então, aqui eu só enumerei essas doenças, não sou médico, mas eu sou bioquímico e eu estudo todos os processos de envelhecimento do corpo. Então, já enumerei essas doenças. E, tem os fatores também de predisposição genética. O que são os fatores de predisposição genética? São aqueles fatores, por exemplo, que pessoas da família muito próximo, pai, mãe, já carregam um problema neurológico pelo DNA, por exemplo, pessoas que já têm histórico de doença mental na família, então há uma tendência maior a se desenvolver problemas mentais. Mas aqui a função é falar para você como é que você vai absorver B12 e vai evitar essas doenças cerebrais. Então vamos lá. A vitamina B12 já expliquei o que ela pode causar pela deficiência. E as pessoas vão falar assim, mas pode suplementar. Bom, não é tão simples suplementar, agora eu vou te explicar por quê. Porque a vitamina B12, cianocobalamina, ela é um complexo e ela é hidrossolúvel. O que significa hidrossolúvel, bioquímico? É que ela é solúvel em água. Então ela só vai ser absorvida se junto com ela tiver o transportador químico que tem a interatividade química com ela, que consegue transportar ela lá do intestino, onde ela só pode ser absorvida no intestino, e chegar até o sistema nervoso central, que é a parte da coluna, e com isso se conectar com o cérebro, certo? E bioquímica, onde é que está esse transportador? Bom, primeiro eu vou explicar que esse transportador químico chama-se betaína. E o que é a betaína? É um aminoácido e ele tem uma interatividade química com a cianocobalamina, e ele consegue absorver lá no intestino, fazer ele se conectar e ele vai transportar via sistema nervoso central. E com isso ele passa pelo rim, absorve no intestino, passa pelo rim, vai se transportar pelo sistema nervoso central e consegue chegar até o cérebro. E por que não é tão simples absorver a B12 suplementar? Porque se não tiver o transportador, o próprio rim entende que ele está sobrando, é um elemento estranho, é um composto químico estranho, e solubiliza ele pela urina e excreta ele na urina. Por exemplo, com a água, né? Ele solubiliza ele na água que está circulando pelo corpo, filtra no rim, excreta ele pela urina, você vai tomar B12, mas vai jogar fora pela urina, então não vai absorver. Então por isso é tão difícil absorver B12. Então, antes de falar como é que você vai combinar, só uma coisa. Você pode ouvir também alguns médicos falando, principalmente os médicos mais com tendência vegana, ou quando estão falando para plateias majoritariamente veganas, eles tentam falar aquilo que interessa esse público. Então, como é que eles falam que interessa? Eles vão citar aquele estudo e falar, mas mesmo carnívoros de origem têm deficiência B12. Primeiro que eu não gosto do termo carnívoro, eu não sou carnívoro, eu sou onívoro. Carnívoro só os felinos, né? Inclusive eles só comem carne e gordura, e a fonte como o fígado deles tem capacidade de absorver, a fonte de energia deles é as gorduras, tá? Os felinos e caninos têm essa característica porque o fígado deles absorve mais. Então, nós como onívoros, nós devemos comer aquilo que é a alimentação de origem da nossa espécie. E qual que era? A alimentação de origem da nossa espécie era carne crua e fruta silvestre, tudo que se podia coletar. Acontece que adaptando para os tempos mais modernos, não há dúvida que os processos de cocção dos alimentos foi um ganho de qualidade de vida para a nossa espécie, por isso que a nossa espécie chegou até aqui como uma espécie dominante. Então,
Qual que é essa alimentação adaptada mais aos dias de hoje, mais próximo? Então é carnes cozidas, grelhadas e assadas na presença daquilo que a gente chama de prebióticos, ou frutas digestivas e outros vegetais que são prebióticos, embora não sejam biologicamente frutas. E como é que você combina os alimentos para absorver B12? Bom, primeiro que a B12 só é encontrada na carne vermelha, é uma das carnes mais difíceis de fazer digestão se você não se preocupar com o processo digestivo dela. E como é que se preocupa com o processo digestivo dela? Primeiro que as pessoas que mais vão ter tendência a desenvolver problemas de deficiência de B12 são as pessoas mais velhas. E aí tem um pequeno detalhe, né? Que quanto mais velho você fica, menor vai ser a capacidade de absorção intestinal do seu intestino, que é esse filtro molecular que nós temos. Ele só filtra a molécula, ele absorve via intestino. E tem mais uma coisa que acontece com a idade, que é outro processo de envelhecimento, porque eu sou especialista em envelhecimento, por isso que eu estou explicando isso. Você perde microbiota digestiva, que é o quê? As bactérias digestivas que ajudam na digestão das proteínas. Então, para você absorver B12, então eu vou combinar os alimentos que vai dar certinho para fazer isso, independente da sua idade, tá? Deixa bem claro. Então, por isso que é importante vocês compartilhar com as pessoas de mais de 35, 40, 50, 60 anos, para eles aprender como é que se absorve B12. De tabela vai ganhar um monte de coisa com essa alimentação que eu vou passar. Principalmente perda de massa muscular, que também é um processo de envelhecimento. É assim, quando você comer carne vermelha, se você come arroz, come feijão, que não é meu caso, eu não como mais amido, mas eu não sou contra alimentos, é porque eu não preciso mais, porque eu também já passei dos 30 anos e amido hoje só vai fazer eu engordar, então eu não como amido. Nenhum tipo de amido, nem arroz, nem feijão, nem trigo, nem milho, nem mandioca, nem batata. Eu não como alimentação natural. Eventualmente eu posso comer, porque o meu método é mudança alimentar. Então, eventualmente, se eu quiser sentir vontade, eu posso comer um dia, mas só serve para eu engordar. E outras coisas que depois eu explico sobre o amido. Então, os alimentos que você precisa combinar da forma correta para absorver B12 é o seguinte, ó, você vai comer carne obrigatoriamente, um bife, né, ou biogacém, qualquer tipo de carne vermelha que você quiser comer, contrafilé, alguma coisa assim. Eu não indico comer gordura. Vai comer o contrafilé, não come a gordura do contrafilé. Eu nunca indiquei comer gordura para ninguém, gordura da carne. Comeu um bife, só que você tem que comer junto, obrigatoriamente, uma salada que tem que ter beterraba. Então, o que eu indicaria você combinar? Bom, combina uma salada de beterraba, cenoura, agrião e tomate, por exemplo. Faz uma salada de tomate, come com tomate, beterraba, cenoura, agrião, que é um excelente limpador de intestino. Aliás, essa é a minha classificação, que é um dos melhores, né? De todos os probióticos, o melhor limpador de intestino, na minha opinião, é o agrião. Aí você faz uma salada, comeu com um bife, só que você vai ter que comer o mamão junto. E por que o mamão? Porque o mamão acelera a digestão da carne, para resolver aquele problema da questão da idade da microbiota digestiva diminuir, e para isso você colocando o mamão você acelera a digestão da carne. Isso é só para acelerar a digestão da carne. E a beterraba lá no teu intestino vai fazer a digestão dela também, porque ela é um prebiótico, ajuda na digestão da carne. Ela vai absorver a betaína e a betaína já vai estar junto com a B12 que está misturada na proteína da carne. Então você faz a digestão da carne completa com o auxílio do mamão, com os outros prebióticos, salada, se você come arroz não tem problema. Só que é muito importante você saber que o mamão tem que ser comido junto com a comida. Como é que se come o mamão junto com a comida? Você separa uma porção de mamão lá, tá? Aqui você está comendo seu prato de comida, aqui está comendo comida, um pouco de uma porção da comida normal, que é salgada, e pega um pedaço de mamão e põe na boca e mastiga junto também, e assim você vai fazendo, alternando entre uma porção da outra comida, da salada, da carne, e uma porção do mamão, uma porção da comida, da carne e do mamão. Assim você vai comendo. Com isso, você acelera a digestão da carne. E como a beterraba está junto com a tua comida, a beterraba tem a betaína em quantidade suficiente, e aí lá no teu intestino ela já começa a fazer a interatividade química conforme decomposto da betaína com a cianocobalamina, por causa da interatividade química delas. E aí ela já pega, e a betaína é uma dos que sobe o sistema nervoso central, só que ela está conectada na molécula da vitamina B12, que é a cianocobalamina. Aí ela entra pelo sistema nervoso, transportando a B12
e aí a B12 vai chegar no lugar que ela precisa atuar e assim não é descartada pelo rim. E tem mais um detalhe, como a gente perde microbiota digestiva, eu aconselho, como assim, adote tomar como se fosse uma sobremesa o leite fermentado com lactobacilo vivo, que melhora a sua microbiota digestiva, principalmente para aquelas pessoas com mais de 40 anos. É obrigado a colocar, porque essa é uma das tendências que a gente tem com a idade de perder microbiota digestiva. E essa é uma das únicas formas que você tem de suplementar. Só mais um parênteses antes de encerrar o vídeo, é que na maçã e na pera também é encontrado uma quantidade, mas muito pequena da betaína. Então, antes que alguém fala, o alimento mais correto, que se você come uma porção lá na salada de beterraba, tomate, uma porção de 70 gramas já tem uma quantidade desse aminoácido suficiente para absorver a B12. Por quê? Porque você vai absorver meia grama da betaína. E esse meio grama desse aminoácido betaína é suficiente para transportar B12, que é em unidades de micrograma, tá? A B12 ela é muito pouco a quantidade que tem, mas só tem na carne. Então, ela é em unidades de micrograma, ali 1,2 miligrama, que dá 1.200 microgramas. Então, é uma quantidade muito pouca. Então, tanto a B12 como a K2 são vitaminas que existem por exemplo, a K2 existe muito na carne de frango, mas a quantidade dela é bem pequenininha, mas é o suficiente para a gente fazer as funções que ela tem no organismo. Não adianta suplementar porque é difícil absorver. E o estudo que os médicos indicam é que os carnívoros de origem, ou seja, pessoas que comem carne na definição deles, que não é a minha definição, têm dificuldade de absorver B12, mas a depender de onde é feito o estudo, e eu sei muito bem disso, você vai ter deficiência, porque na verdade, por exemplo, proteínas industrializadas você não vai conseguir absorver porque o próprio conservante não consegue absorver B12. Então só carne de origem ali, cozida, grelhada, assada, que você vai ter B12 em quantidade suficiente para absorver juntamente com a betaína e eles transportar pelo sistema nervoso central, chegando até o cérebro. Gente, o assunto de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comenta, compartilhe. Até o próximo vídeo. Obrigado.